O Brasil alimenta o mundo com um fertilizante que não é dele. Mais de 85% de todo o adubo que entra na lavoura brasileira vem de fora. Em 2025 foram 45,5 milhões de toneladas importadas, recorde. O país que virou celeiro do planeta depende, para plantar, de uma coisa que ele quase não produz. Isso não é uma fraqueza escondida do agronegócio. É a estrutura dele. Entender essa estrutura muda a forma como você lê qualquer notícia sobre porto, safra, guerra ou preço de comida. Hoje a gente decodifica a assimetria brasileira. Comece pelo que o Brasil faz bem, porque é muito. Soja, minério de ferro, carne, açúcar, café, celulose, petróleo bruto. Numa lista grande de produtos, o país não é apenas um exportador, é um dos primeiros do mundo. E tem uma vantagem que quase ninguém tem: o que ele vende sai de dentro do próprio território. Não precisa atravessar o estreito de outro país para existir. Compare com a China. A China é uma potência industrial que depende de petróleo que atravessa Hormuz e Malaca antes de chegar. É por isso que existe uma expressão chamada dilema de Malaca, a angústia de um país cuja economia inteira passa por uma passagem que ele não controla. O Brasil não tem esse problema na exportação. A soja nasce no Mato Grosso. O minério nasce em Minas e no Pará. Ninguém pode fechar uma torneira antes. Só que existe o outro lado da equação, e é aí que a história vira. Para produzir tudo isso, o Brasil precisa comprar de fora justamente os insumos que fazem a máquina girar. Fertilizante, principalmente. E, no caso do combustível, mesmo sendo exportador líquido de petróleo bruto, o país ainda importa derivado, diesel, sobretudo, que é o que move o caminhão que leva a soja até o porto. Repare no desenho: forte na saída, frágil na entrada. O Brasil é origem de cadeia global no que vende, e é ponta final de cadeia global no que compra para poder vender. É essa a simetria. Vamos ver ela funcionando em 3 lugares. Primeiro lugar, o adubo. Fertilizante não é um detalhe da agricultura. É a agricultura. O solo do Cerrado, que hoje produz as maiores safras do país, era considerado impróprio para a lavoura até os anos 1970. O que mudou isso foi correção de solo e adubação, tecnologia agronômica aplicada em escala. Sem esse insumo, a produtividade não cai um pouco. Ela desaba. E é exatamente esse insumo que o Brasil não produz. Mais de 85% do fertilizante consumido no país é importado, segundo a Associação do Setor. Em 2025 foram 45,5 milhões de toneladas, contra 44,3 milhões no ano anterior. A cada safra recorde, a dependência aumenta, porque plantar mais significa adubar mais, e adubar mais significa importar mais. Agora a parte que interessa a quem pensa em geopolítica: de onde vem? Nos fertilizantes nitrogenados, 16% vieram do Oriente Médio em 2025. Somando as compras feitas em outras regiões sensíveis, como Rússia e Venezuela, cerca de um terço do nitrogenado brasileiro sai de lugares onde a política pode interromper o embarque sem aviso. Junte isso com o que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Um estreito fechado no Golfo Pérsico não encarece só a gasolina. Ele encarece o adubo. E adubo caro em agosto vira safra menor no ano seguinte, que vira comida mais cara 2 anos depois. A conta demora, mas ela chega. Existe reação. O Plano Nacional de Fertilizantes tenta reduzir essa dependência no longo prazo, com a reativação de fábricas de nitrogenados que estavam paradas, a Fafem de Sergipe e a Fafem da Bahia, previstas para voltar a operar em 2026. Mas seja honesto com a escala. Reativar 2 fábricas não substitui 45 milhões de toneladas. Isso reduz a dependência na margem. A estrutura continua de pé. E é aqui que a maioria das análises para. Elas dizem: o Brasil é dependente. Mas dependência é só metade da frase, e a metade menos interessante. E dentro do adubo existe um caso extremo, que merece nome próprio. Fertilizante não é uma coisa só. São 3 nutrientes principais: nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK. E a dependência brasileira não é igual nos 3. No potássio,
Ela é quase total, cerca de 95% do que o país usa vem de fora, e algumas medições chegam a 97%. Ou seja, o nutriente em que o Brasil é mais dependente é justamente aquele que a soja mais consome. Agora olhe o mapa da oferta, porque é aqui que a coisa fica desconfortável. Canadá, Rússia, Belarus e China concentram cerca de 80% da produção mundial de cloreto de potássio. 4 países, e Rússia e Belarus, somadas, respondem por perto de 30% da demanda brasileira de insumos como ureia, fosfato e cloreto de potássio. Repare no que isso significa na prática. 2 dos 4 maiores produtores do mineral que sustenta a maior safra do mundo estão sob sanções ocidentais. Não é um cenário hipotético de risco, é o arranjo atual, funcionando todo dia. E tem uma ironia geológica no meio disso. O Brasil tem reservas de potássio no subsolo. O que ele não tem é produção em escala. Extrair, refinar e distribuir exige investimento de bilhões e prazo de décadas, e o país escolheu, por décadas, comprar pronto porque comprar pronto era mais barato. Foi uma decisão racional em cada ano isolado, que somada virou uma vulnerabilidade estrutural. Essa é a diferença entre um problema de mercado e um problema de estrutura. Mercado se resolve com preço. Estrutura só se resolve com tempo. Segundo lugar, o porto. Produzir não basta. É preciso escoar. E o escoamento brasileiro tem um endereço dominante. Em 2025 o Porto de Santos movimentou 186,4 milhões de toneladas, recorde histórico, 3,6% acima do recorde anterior. Só de embarque para exportação foram 137,4 milhões de toneladas. E, medido em valor, o complexo respondeu por 29,6% de todo o comércio exterior brasileiro. Quase um terço do que o Brasil negocia com o mundo passa por um lugar. Repare que esse número tem 2 leituras opostas, e as duas são verdadeiras. A leitura otimista é eficiência. Concentrar carga num porto grande barateia o frete, justifica investimento em calado, em terminal, em ferrovia. Porto pequeno espalhado não consegue receber navio grande, e navio grande é o que torna a exportação viável. A leitura desconfortável, concentração é gargalo. Uma greve, um acidente, um problema de acesso rodoviário em Santos não afeta uma região. Afeta o preço do que o país inteiro vende e do que o país inteiro compra, inclusive do adubo do bloco anterior, que entra pelo mesmo sistema portuário. E note a simetria que quase ninguém comenta. O mesmo porto por onde sai a soja é por onde entra o fertilizante que fez aquela soja existir. O gargalo de saída e o gargalo de entrada são o mesmo endereço. Isso não é falha de planejamento. É consequência de geografia e de onde a produção está. Mas é um ponto único de falha, e ponto único de falha é o assunto desta série desde o primeiro episódio. Terceiro lugar. E esse entra por um motivo diferente dos outros dois. Itaipu não é uma vulnerabilidade. É o contra-exemplo, e contra-exemplo é o que separa uma tese de uma reclamação. Em 2025 a usina produziu 72,9 milhões de megawatts-hora, quase 9% mais que no ano anterior. Desse total, 36% foram para o Paraguai, onde representaram 87% de toda a eletricidade consumida pelo país. Os 64% restantes vieram para o Brasil, onde responderam por cerca de 7% do fornecimento nacional. Guarde esses dois números lado a lado, porque eles contam a história inteira. A mesma usina é 87% da energia de um país e 7% da energia do outro. E aqui está o ponto. A energia elétrica brasileira é o insumo que o país resolveu dentro de casa. O rio é a fronteira, a obra é binacional, a geração é local. Ninguém precisa embarcar elétron em navio. Ou seja, quando o Brasil controla a origem do insumo, ele não tem gargalo. Quando não controla, tem. A diferença entre o fertilizante e a eletricidade não é sorte nem tamanho, é se o insumo nasce dentro ou fora do território. Isso é o que transforma a conversa. Não se trata de o Brasil ser forte ou fraco. Trata-se de onde, exatamente, cada dependência começa. Junte as 3 peças. O Brasil está entre os países menos expostos a gargalo naquilo que exporta, porque o que ele vende nasce no próprio território.
E está entre os mais expostos naquilo que precisa importar para poder exportar, porque o insumo que faz a lavoura funcionar vem de fora, e boa parte vem de regiões instáveis. Essa é a assimetria brasileira. E ela é diferente de dependência. Um país dependente está exposto nas duas pontas. O Brasil está exposto em uma só. Isso é uma posição melhor do que a da maioria, e é uma posição pior do que o discurso de autossuficiência sugere. As duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que a pergunta certa nunca é se o Brasil é forte. É forte em qual etapa da cadeia? Porque essa é a pergunta que decide tudo. Existe um país que entendeu isso antes de todo mundo e tirou dela a conclusão mais radical possível. Em vez de disputar o produto final, ele foi controlar a máquina que permite ao mundo inteiro produzir. Uma única empresa, num único país, fabricando um único equipamento que ninguém mais sabe copiar. Esse é o assunto do vídeo que está aqui na tela. Se você chegou até aqui, ele é o próximo passo natural. E antes de sair, responde nos comentários: reativar fábrica de fertilizante no Brasil é estratégia de soberania ou dinheiro jogado fora diante da escala do problema? Eu leio todos.